Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida e hoje temos um convidado que, graças a Deus, está voltando ao nosso programa. Ele que bate cartão aqui todo ano, por quê? Porque ele tem assuntos do seu interesse. E você, claro, que gosta de automobilismo, sabe que todo piloto começa no kart. E no que se trata de kart, um dos maiores nomes que temos aqui, sobretudo para as gerações que querem chegar ao automobilismo profissional, é Binho Carcassi, que cá está. Tudo bom, Binho? Tudo, e você? Melhor agora. Bem-vindo. Obrigado. Quem ainda não se lembra, ou não sabe, porque não assistiu o programa do ano passado, o Binho ele é responsável pela organização da seletiva de kart Petrobras. Esta linda camiseta aqui, inclusive, da seletiva será sorteada entre os participantes do programa de hoje. Vamos participar pelo Twitter, porque o sorteio vai ser por lá também. Muito bem, então vamos falar um pouco da seletiva Petrobras, que tem algumas mudanças importantes em relação a 2013, não é isso? Premiação, vai também ter um acompanhamento de preparador físico, piloto de fórmula, piloto de turismo. Conta sobre as principais modificações em relação ao do ano passado. Em relação a tudo que foi feito, na verdade, a gente está indo para o 16º ano da seletiva e nos 15 primeiros a ideia foi sempre premiar em dinheiro e deixar que o piloto escolhesse o destino, o caminho a seguir. E aí a gente percebeu que nesse momento isso não estava servindo. Então o que a gente fez foi criar um programa de orientação que pudesse orientar de fato os pilotos para que... Qual caminho seguir para chegar à profissionalização? Não estamos falando de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy especificamente. É o caminho que o cara vai ter que seguir para conseguir se profissionalizar como piloto. E viver disso. Né? E viver disso. Então, são disciplinas básicas que ele tem que conhecer. Então, a gente vai apresentar para ele preparação física específica de piloto, media training para ele saber lidar com a imprensa, aula de marketing esportivo, para ele saber que dali para frente ele vai provavelmente lidar com um patrocinador que espera que ele represente a sua empresa ou sua marca. Aula de pilotagem com o Ingo Hoffmann, um acordo com a Mitsubishi, com um carro de turismo que vai abrir a cabeça dos pilotos sem ter o foco de eu tenho que ser piloto de Fórmula 1. Não, deixa ele encontrar novidades para ele saber qual é o caminho que lhe interessa. E treino na Europa com um carro de Fórmula base, provavelmente vai ser um Fórmula Renault, eventualmente um Fórmula 4, vamos ver no final desse ano, no começo do ano que vem, qual é a categoria que vai estar melhor em termos de marketing, porque as duas em termos técnicos se assemelham. E vamos por eles, aí é mais um teste para eles entenderem qual nível eles estão e qual eles querem chegar, que é passar por um simulador de Fórmula 1. Então, igual... E você já sabe onde que vai ser de quem vai ser esse simulador? Não, de quem ainda não. A gente já tinha fechado, mas o cara vendeu o simulador. Era um russo na Itália. Ele vendeu o simulador dele para a Prema, e então, que tem um acordo com a Ferrari. Então, talvez seja esse mesmo. Mas como ele foi vendido, a gente tem ainda tempo para fazer. Tem alguns bons lá na Europa e vamos ver o que a gente consegue. Quem sabe até o próprio Cláudio Thompson da Petrobras disse que poderia tentar na nossa coletiva de eu estava lá, de imprensa de apresentação do projeto, que a gente poderia tentar talvez alguma coisa com a Williams, o que seria fantástico para os pilotos. Até porque se a gente for lembrar, a Williams esse ano voltou a ser parceira da Williams. Ano que vem será fornecedora de combustíveis e óleo lubrificante. E, aliás, a Petrobras tem uma grande responsabilidade nisso, porque dizem que a Total conseguiu extrair 30 cavalos a mais do motor da Renault para as Red Bull
em relação à gasolina standard. Então, 30 cavalos a mais de motor, só na gasolina, que tem uma série de restrições hoje em dia, não é fácil, não é fácil. 30 cavalos não, perdão. 3 décimos por volta. 3 décimos, pois é o resultado. Talvez seja até mais do que os 30 Exato, cavalos. É bem interessante. Lembrando que também tem aquela preocupação com o consumo. Então não adianta só você conseguir uma cavalagem maior se o consumo te obriga a tirar o pé no meio da corrida para não terminar com pane seca, né? Mas voltando à questão da seletiva. Quem que vai fazer cada parte? Por exemplo, a preparação física. Quem é que vai ser o responsável? O que a gente quis fazer é que cada uma dessas disciplinas tivesse um especialista na área, que pudesse alavancar ainda mais o aprendizado do piloto. Então, na área de condicionamento físico, ao invés de simplesmente falar, olha, vai fazer academia e tal, ele não ia fazer certo. Então, a gente vai ter uma parceria com o Nuno Cobra. Júnior, que a gente chama de Júnior, mas na verdade é a equipe do Nuno Cobra, são os 2 filhos que trabalham com ele e eles têm todo esse conhecimento e know-how desde a época do Ayrton e tal. Então eles vão poder ajudar muito nessa orientação. Na área de marketing esportivo a gente vai falar com, já está fechado, é o Fernando Giulianelli, que é diretor de marketing da Mitsubishi, tem um grande histórico com marketing esportivo, não só da Mitsubishi, mas ele vem da XYZ e Reunion, então conhece muito desse ambiente. O Media Training vai ser feito pela Fernanda. Conheço essa moça, é uma moça muito talentosa. Fernanda, onde quer que você esteja, fica aqui o meu abraço e apareça, não sei onde é que você está, mas é sempre um prazer conversar com você. A Fernanda da FGCom, que tem também Mande total... abraço para ela, faz tempo que eu não vejo. Mando sim. Com total competência, tem total competência para fazer esse tipo de coisa. A aula o curso de pilotagem vai ser feito com a Mitsubishi, mas com uma participação maior do Ingo, porque o que a gente quer é que não só ele ensine o garoto a guiar e as técnicas mais importantes para tirar a performance do carro, mas que ele possa passar um pouco da experiência dele como piloto também, das dificuldades que ele encontrou na carreira, e isso possa ajudar no aprendizado mesmo do piloto, na formação dele, exatamente, essa saber palavra. As buchas que ele vai ter que encarar no futuro. Que ele vai encontrar no futuro. Aliás, saiu uma biografia do Ingo muito boa, eu recomendo quem ainda não tem, se chama Ingo, do Thiago Mendonça, que fala exatamente sobre os apuros, né? Porque ele que foi uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro, chegou lá fora, talvez na hora errada ou com o dinheiro errado, e isso limitou muito, e como ele e tantos outros, o Chico Serra, que também já esteve aqui. E você pode nominar uma série de pilotos que ou que não deram certo por conta disso, ou que tiveram que tomar caminhos alternativos no meio do caminho. Como, por exemplo, inclusive um assessorado pela Fernanda, que deve estar assistindo a gente com toda certeza, que é o Pipo Derani, que ele estava focado na Europa e agora transformou o foco para os Estados Unidos, mostrando inclusive para os pilotos futuros da seletiva, que Fórmula 1 não é só a única alternativa como Fórmula 1. O Vitor Franzoni fez a mesma coisa, né? Sim, o Razia, e aí vamos. O Razia, a mesma coisa. O cara chega um momento que ou falta o dinheiro, ou falta a disposição para ficar naquela batalha, e vai passando o tempo, ele vai vendo que está cada vez mais distante, na verdade, a Fórmula 1, e ele tem que encontrar um caminho de fazer aquilo que ele gosta e ser remunerado por isso. Então, eu acho natural e totalmente aceitável que o cara busque os melhores caminhos. Acho que cada um tem que saber o que é melhor para si, não tem jeito. Mas eu acho que mais importante do que essa decisão lá na frente de agora eu vou para os Estados Unidos ou agora eu vou ficar na Europa é por onde eu vou começar. Esse é o grande problema e foi isso que levou a gente a mudar o prêmio da seletiva. A gente estava dando dinheiro para os caras e eles não estavam usando da maneira que a gente entende ser correta para o desenvolvimento da carreira. Gastavam tudo em chiclete e chocolate. Ou gastavam dinheiro correndo de coisas que não acrescentavam nada para ele, ou seja, desperdiçavam aquele dinheiro. Então a gente quer orientar os caras. Faltava um guidance, né? Como diz. Exatamente, vamos guiar esses caras. Porque aí, depois esse programa deve durar uns 4 ou 5 meses. E eu tenho certeza que depois desse tempo, a cabeça deles vai ser outra,
A gente quer, inclusive, que os pais participem muito desse processo, porque, no fim das contas, quem toma a decisão é o pai junto com o filho. Então, eles vão ter outra cabeça e eu espero evitar erros que têm sido cometidos nos últimos anos, desperdiçando muitos talentos daqui do Brasil. Interessante. E depois você vai falar sobre todas as etapas que vem por aí, onde que vão acontecer, quando vão acontecer, porque agora a gente vai ver o vídeo. Iago, está no ponto o vídeo? Então vamos ver o vídeo da seletiva do ano passado. Muito bem, aí vocês viram o vídeo da seletiva Petrobras do ano passado, que tem patrocínio, olha só, da Petrobras, quem diria, né? Ficou tão sutil. E a Petrobras, que inclusive eu estou em conversas para patrocinar o programa, estamos negociando, eles tinham que escolher no começo do ano se patrocinava o Williams ou o programa, porque o orçamento é parecido. Então agora a gente está negociando de novo, agora, não sei, sanduíche de mortadela, alguma coisa assim, mais humilde para ver se cabe no orçamento deles. Voltando à seletiva Petrobras, você viu as imagens aí, fantásticas. A última etapa, você estava contando que os karts são fornecidos por vocês. Então, as eliminatórias, cada um com o seu próprio kart. Isso, a seletiva funciona basicamente assim, são etapas classificatórias ao longo do ano. Esse ano vão ser 4, começando por São Paulo no próximo final de semana, na Aldeia da Serra. Aí as outras 3, cada uma delas classifica 3 pilotos para a final. Na final, então, obviamente, a gente tem 12 pilotos. Nas classificatórias, são sempre campeonatos regionais ou nacional, onde o papel da seletiva é simplesmente de promover aquilo lá. Então, nesse final de semana tem Campeonato Paulista Light. Entendi. Depois, a próxima etapa vai ser o Campeonato Brasileiro de Kart. Depois, a Copa do Brasil de Kart e uma etapa do Maranhense de Kart. Então, ninguém precisa gastar dinheiro a mais para participar da seletiva. O cara consegue a vaga através dos campeonatos que ele disputa regularmente. É o famoso torneio que vale ponto para, né? Exatamente, igual vale ATP, ponto. Isso mesmo. E aí, então eles correm com kart próprio. Chega na final, os 12 classificados, a gente fornece todo o equipamento para eles disputarem. E é sorteado, então? Sorteado. A gente tem 12 pilotos, mas só tem 8 karts para que eles possam usar cada vez um kart diferente para minimizar eventuais diferenças entre um equipamento e outro. Nunca tem mais do que 5 karts na pista ao mesmo tempo, mesmo nas corridinhas que a gente faz. Então... É realmente para avaliar o piloto no seu ápice de pilotagem, não é só a questão da... Porque se tiver muita gente, entra a questão da sorte. Negociou mal uma ultrapassagem, exatamente. Tocou, de repente o cara que foi tocado para fora era o cara que ia ganhar. É o talento sendo colocado à prova. E principalmente a gente percebeu nos últimos anos que a seletiva se tornou um campeonato que todo mundo quer, um título importante no meio do kartismo. E ao mesmo tempo, os pilotos chegam na seletiva por força de regulamentos diversos mais cedo do que chegavam no início. Então, no primeiro ano, por exemplo, eles só podiam chegar na seletiva com 16 anos de idade, que era a idade dos pilotos graduados daquela época. Hoje, o graduado de kart, ele tem 14 anos, então ele chega mais novo.
por consequência também menos maduro. Então o fator psicológico, o fator emocional é muito importante na decisão da final. Então não é só mais o talento que está definido, é como ele consegue lidar com aqueles 2 dias de competição, e a idade existe uma idade mínima que vocês estabeleceram? Esse ano a gente, porque tem o prêmio para o cara andar de carro, do ano que ele faz 15 anos de idade, independente se é em janeiro ou dezembro, então ele pode ter 14 agora, até o ano que ele faz 18. Entendi. Que interessante. É o ano que ele faz 18, então se ele fizer 18 bem no finzinho, mas ainda não é 19, você não faz mal. Se ele fizer 18 em janeiro... Eu com 34 não posso mais. Infelizmente, na seletiva não. Mas tem categorias para você no kart no mundo inteiro. Que bom saber, porque afinal de contas eu estou um talento. Ele fala, olha, talento puro. Mas eu adoro kart. Eu já fiz kart indoor, já me meti em andar de parelha de vez em quando, mas eu estava falando até para você quando a gente estava vendo o vídeo, eu não sei se eu tenho a coragem necessária para chegar, sabe? Aquele último momento, Não sei. Nunca me pus à prova num kart de competição mesmo, assim. E claro que seria um hobby, seria uma brincadeira, eu ia levar tempo de piloto que vive disso, né? Mas eu admiro mais. Quanto mais eu me embrenho nesse mundo, eu fiz o curso de pilotagem profissional lá em Interlagos, de carro. Bacana. E eu estava fazendo com fiesta do pessoal, inclusive da Escola de Pilotagem Interlagos, do Pedro Rodrigo, todo mundo que já esteve aqui no programa várias vezes. Antônio de Souza. Isso, Toninho de Souza, que foi convidado e ainda não veio aqui, né, senhor Toninho? Enfim, e é muito, muito longe do que as pessoas na rua imaginam. Para a gente chegar e conseguir fazer a curva no limite, você fala, gente, eu já teria parado muito antes, teria ido muito mais devagarinho. E quando você consegue cada vez mais ir rápido, você consegue começar a tomar gosto pela coisa. Mas dentro do lugar certo, não vai tirar racha na rua, não é? Não seja idiota. E à medida que você aprende as técnicas, você aumenta o teu limite. E à medida que você treina, você também aumenta mais o teu limite. Então, vai andar mais de kart. Você vai cada vez um pouquinho mais. Daí você vê se errou um pouquinho menos. É isso aí. Tentativa e erro. E aos pouquinhos, isso o meu instrutor falou, você vai fazendo as voltas e aos poucos você vai indo um pouquinho mais. Não vai de uma batelada só, senão você vai perder um tempo enorme, porque você vai se puxa, eu não consigo. E não é isso, você tem que ir aos pouquinhos. Né? É isso mesmo. E no kart, você está chegando já com pilotos que já sabem disso há mais tempo, que estão pilotando desde que são pequenininhos. E existe também uma preocupação, eu acho que acaba por não ter muito carro junto na pista, pela segurança também, né? Porque quando você tem tanta gente querendo mostrar talento na pista, existe um risco maior de acidente, com 5 pilotos isso é mais reduzido porque é um grupo mais compacto, né? E como são todos do mesmo padrão de pilotagem, não tem muito aquela coisa de um abrir e ficar lá na frente e outro para trás. Não. Primeiro que a gente faz corridas curtas, então isso de abrir e tal, a gente não faz porque aí já perdeu o sentido da seletiva, já não vai interferir mais no resultado, se ele vai chegar 5 segundos na frente ou 25 segundos na frente, ele vai chegar na frente, então a corrida pode terminar naquele momento, a gente já sabe que aquela hora aquele piloto foi o melhor. Mas o piloto, quando chega na categoria graduados, ele já bate muito menos do que os mais novos. Ele já tem técnicas muito mais apuradas, um cuidado muito maior, noção de segurança também muito maior. Então, na seletiva, a gente ainda põe uma regra que não existe no automobilismo, que é o cara não pode defender a posição. Justamente para evitar acidentes e distorção de resultado eventualmente injusto por causa de uma batida. Então a gente não quer que bata. Então, como você não pode defender, fica um pouco mais fácil de passar. Então você é facilmente ultrapassado, mas você também ultrapassa facilmente. Então eu escolho o momento certo de fazer isso e não põe em risco nem você e nem o teu adversário, né? E aí também entra aquela discussão, tipo, mas eu fui fazer a tomada da curva, não foi fechar. Entra essas sutilezas que só quem tem olho clínico com o que a gente faz organização sabe identificar, tipo, quando existe uma malíciazinha ali ou não, né? O que a gente faz para ficar mais fácil o entendimento de todos antes de começar a seletiva é o seguinte, começa com tomada de tempo. Ali se busca a melhor linha para encontrar o melhor tempo. E a gente diz, a melhor linha que você encontrar na tomada de tempo é a que você vai ter que usar na corrida. Então, não tem como sair de lá, eu vim mais para dentro.
eu descobri agora que é mais rápido, não existe. Aí a gente sabe Vai pela falar, experiência. essa é mais rápido, então tá, para o treino, faz uma volta mais rápida desse que você está falando. Nesse sentido. Então, Nesse traçado. eles são malandros. E a primeira etapa agora é nesse fim de semana na Aldeia da Serra. Na Aldeia da Serra é a primeira... Aberta a público. Aberto a público, para nós é uma etapa importante, chama Copa Petrobras Sorriso Campeão. Sorriso Campeão é o nome de uma ação social que a seletiva de kart faz, que dá Aqui, acho que tá os pilotos que se inscrevem para participar. Uhum. Exatamente, tem a Aqui marquinha tem o aqui logotipo. da ação social. Muito bem, cadê? Atenção. Corta para cá. Aqui, Sorriso Campeão. Isso aí é o piloto que se inscreve para participar da seletiva tem direito a cadastrar 2 mecânicos com esposa e filhos de até 12 anos de idade e esses caras recebem tratamento odontológico gratuito durante toda a temporada. Então é uma ação que deixa a gente muito feliz de conseguir realizar. Para as pessoas que trabalham exatamente no evento que a gente faz, não estamos dando nada para outras pessoas, a gente conseguiu encontrar um jeito de beneficiar as pessoas que estão ali diretamente envolvidas. Aquele tipo de... E ainda também tem um treino, um prêmio para o preparador do kart, não é isso? Os 3 primeiros que sobem no pódio, independente de terem classificados, porque eventualmente tem um piloto que está fora dessa faixa etária, mas participando, a gente dá um prêmio em dinheiro para os pilotos, para os mecânicos, R$800 para o primeiro, 500 para o segundo, 400 para o terceiro, para eles se divertirem. A gente sabe que isso aí não vai mudar a vida dele, incentivo. mas a gente espera que exatamente isso seja um incentivo, seja um motivador e, mais do que tudo, o reconhecimento do trabalho deles, que é tão importante nesse esporte. Que diga o Ayrton Senna com o Che e aquela coisa toda. Exatamente, porque no kart é um piloto e um mecânico. Esse é o trabalho. No boxe, eventualmente, tem um chefe da equipe, tem um ajudante, mas como o trabalho do kart... quase tudo é feito de um lugar chamado parque fechado, onde só pode entrar o piloto e um mecânico. Um só. Esse entrosamento é fundamental, o conhecimento do mecânico importantíssimo e acaba criando um vínculo muito forte. E a gente quer reconhecer isso, né? Dar esse reconhecimento para esses Você caras. já presenciou uma relação entre mecânico e piloto? Tipo, esses aí não vão dar certo, porque o piloto de repente é muito arredio. Ou ao contrário, de repente o mecânico que acha que sabe tudo e tudo que o piloto fala está errado. Você já presenciou isso ao longo da sua carreira? Não, nunca vi. Nunca vi assim, não me lembro de um fato isolado. Mas acontece muito de casos extremos, né? Então o piloto que não valoriza o trabalho do mecânico ou o mecânico que não dá importância ao que o piloto diz. Do piloto, E eu não saberia citar nomes, melhor assim, não lembro. Melhor não. Mas esses 2 casamentos vão levar ao fracasso, com certeza. E provavelmente por isso que você nem lembra o nome deles. É provável. Senão eles já teriam se destacado. Bom, primeira etapa agora aqui, nesse fim de semana na Aldeia da Serra, que quem não sabe aqui, do lado de São Paulo, você pega a Marginal Pedagiada, que já é Castelo Branco quase, e sai para a Aldeia da Serra. Antes de subir para a Aldeia da Serra, lá direito, tem um cartódromo que é aberto ao público de graça, você pode ir lá assistir, lá tem lanchonete, lá tem todo tipo de atração, e se você quiser comer bem, suba até a Aldeia da Serra, que está cheio de restaurante também. E é pertinho, vale o passeio, é um lugar muito bonito, Isso mesmo. muito gostoso. E nesse inverno tem um fondue bem bacana. A Fernanda, que não veio aqui hoje, poderia concordar com isso. Mas, voltando à questão, as próximas etapas, você já tem as datas definidas? Já. 1º de agosto é a próxima etapa. A gente deu um buraco grande por causa da Copa do Mundo de Futebol. Nem me fale. Não dava para tentar concorrer com esses caras, ainda mais o kart, imagina só. Eu já falei a minha teoria, que por mim eu implodia todos os estados e fazia cartódromo e autódromo no lugar, mas eu sou uma voz minoritária. E essa, no comecinho de agosto, é em Itu, junto com o Campeonato Brasileiro de Kart, para a categoria graduados. Lá no Quirim, Skin Cariol? Agora Quirim se chama... Arena. Quirim Arena, mudou Isso, o nome? mudou. Ah, tá. Deixou de ser Skin Cariol, mas continua sendo um cartódromo fantástico, independente do nome. Criado pela família Skin Cariol. 20 de setembro em São Luís do Maranhão. E 12 ou 11 de outubro em Itumbiara, Goiás, junto com a Copa Brasil de Kart. E como é que está o kartismo saindo do eixo sul-sudeste? Tá forte, pelo que você acompanha? Eu acho que o kartismo ele é amador, a gente sabe disso, Sim. mas vamos chamar ele uma parte de profissional, que é aquele dos pilotos que imaginam
principalmente abaixo de 18 anos de idade, está usando o kart como porta de entrada do automobilismo para aprendizado e conseguir chegar em algum lugar. E vamos chamar de amador aquele que é fim de semana para acima de 18 anos de idade, principalmente, onde o cara vai só para se divertir. Esse está aumentando. Esse está aumentando. É muito mais um hobby mesmo, né? O cara se diverte, junta. Às vezes a corrida é séria, às vezes não é séria, é só um grupo de amigos. Mas ele principalmente ele é um pouco mais barato de se praticar, né? Claro, você não está num apuro extremo. Meu Deus, meu futuro depende disso. Não, meu futuro é a empresa que eu vou trabalhar. Exatamente. Durante a semana. E esse está aumentando. O outro, eu diria que ele cresceu bastante de uns 6, 8 anos para cá, mas do ano passado para esse ele está estável. Ele não está diminuindo, mas ele tá estagnado. Eu tenho uma opinião particular que eu acho que tem muitas corridas acontecendo no Brasil inteiro, mas principalmente na nossa região, que é a mais forte, a região de São Paulo. Todo final de semana tem corrida. Seja na Aldeia, seja em Interlagos, seja em Itu, na Granja, ou Guaratinguetá. E aí acaba que, por falta de conhecimento ou por ansiedade, muitos dos pilotos e pais dos pilotos optam por correr todas. E isso aí eleva o nível financeiro para disputar e inibe aqueles que sabem que não vão alcançar esse gasto. Então, por isso que está um pouquinho estacionado. Mas é uma opinião particular, não sei como poderia ser resolvido isso, porque até entendo que os clubes e promotores independentes estão tentando fazer o que é melhor para eles e para o kartismo regional, né? Claro. Mas eu acabei de te interromper. Você falou que ia ter, então, as datas das etapas. A próxima que você falou que ia ser... São essas 4. Agora, sábado, Aldeia da Serra, dia 1º de agosto em Itu, dia 20 de setembro, São Luís do Maranhão, 11 de outubro, Itumbiara, em Goiás. São as 4 classificatórias. Cada uma delas classifica 3 e a final, dia 28 e 29 de outubro. O local ainda não está definido, mas vai ser na região de São Paulo, não capital, mas no estado de São Paulo. Entendi. O cartódromo de São Paulo, de Interlagos, como é que é a acessibilidade dele, o uso? Não, é muito bom. Não, é fantástico. Não, é bom, é ótimo, mas é uma alternativa viável ou acaba sendo muito cheio, então é difícil? Não é. O único problema para a gente é que eu tenho que fazer a final no mês de outubro. E mês de outubro ele sempre está fechado para as obras que se faz no autódromo. Porque usa ali como canteiro e depois perto do evento usa como heliponto e tudo. Então, nessa época de final de setembro até o Grande Prêmio, que acho que é final de novembro, não dá para usar o cartódromo, nem corrida não se faz lá, nenhuma corrida. Então, e como eu tenho que fazer a seletiva nessa época, é inviável. Não daria nem para pensar se ele é legal ou não é legal, porque eu tenho certeza que sim, mas não dá, simplesmente não dá. Maravilha. Muito bem, vejamos se temos perguntas aqui no nosso Twitter. Você que está em casa, mande a sua pergunta para o Twitter, @InácioF1, e eu vou ler as perguntas assim que eu conseguir dominar este aparato aqui. Aqui está. O Renato pergunta para o Binho, quais as diferenças maiores entre o kart de corrida que vocês fornecem e o de cada piloto que ele corre nas eliminatórias? Existe alguma diferença mecânica? Existe uma diferença grande que é o motor. O piloto compete na classificatória com motor 2 tempos. Né? Normalmente é Parilla, pode ser de outra marca, mas quem domina no Brasil é Parilla. E a gente na final usa um motor de 4 tempos. A potência do nosso é um pouquinho abaixo, um motor 2 tempos na categoria graduados deve chegar a uns 32 cavalos, 33, e o motor que a gente usa de 4 tempos na seletiva é de 28 cavalos. A tocada é um pouco diferente, porque ele é de 4 tempos. Tem mais torque também? Tem um pouquinho mais torque, tem freio motor, então a técnica não é exatamente a mesma. E a ideia é essa, criar um desafio para o piloto, dele conseguir se adaptar a coisas novas. Ter repertório também. Exatamente, ele tem que se adaptar àquele equipamento. O chassi é igual, o pneu que a gente usa, feito pela MG, é um pouquinho diferente. No Brasil, comercializados são os pneus de tarja vermelha, amarela e verde.
E a gente, para nós, a MG fornece um pneu com tarja branca, que ele estaria entre o amarelo e o verde na dureza. Também para criar um desafio para os pilotos e ele ter que se adaptar. Lembrando que cada piloto na final recebe um jogo de pneu e ele tem que administrar aquele jogo de pneu durante os 2 dias. Lembrando ele muda que também, ele só muda para o público, né, que o vermelho é o mais macio, o amarelo... O contrário. O vermelho é mais duro, o amarelo é o intermediário e o verde é o mais macio. Entendi. Mas você estava dizendo. E que é a questão... Ele tem que administrar o uso dos pneus, exatamente. E a gente faz. A quantidade de voltas que eles vão dar durante os 2 dias de competição é suficiente para o pneu terminar quase no limite. Então, quem não usar bem, vai passar do ponto. Que interessante. Inclusive é uma coisa que tem muito a ver, por exemplo, com Fórmula 1, com Fórmula Indy, porque todos eles têm... com todas as categorias, na verdade, porque você acaba tendo que fazer parada de boxe durante a corrida e quem poupa mais costuma poder levar um pouco mais para frente, poder ter uma margem de manobra de estratégias mais interessante. Vejamos aqui as perguntas. Bom, o Paulinho está perguntando onde é que eu faço comentários. Os seus comentários aqui no Twitter, porque o nosso chat está em reforma. Perene, mas é uma reforma. Mas enfim. E o João Carlos faz aqui a pergunta para você. Bom, essa é uma pergunta bastante básica. Qual a diferença principal entre um kart de competição e um kart indoor? É total, né? É absolutamente. De olhar eles até se parecem, né? Porque tem 4 rodas e o motor é do lado direito, mas a medida do pneu é diferente, o chassi é diferente, a bitola do eixo traseiro é bem maior. De competição. Exatamente. A grande maioria, a potência pelo menos o dobro. O motor, o que se usa mais nos kart, nos equipamentos de kart indoor são os motores de 13 HP da Honda. Acabei de falar que o nosso da seletiva tem 28 e o de 2 tempos tem 32. Tem ponto morto de vocês? Ele tem embreagem centrífuga, né? Então tá. ele para e ele está parado. Ou um carro automático. E a hora que você acelera ele anda. Não tem marcha, né? Então as diferenças são enormes. O peso, o kart indoor é muito mais pesado que o outro. Porque tem aquelas proteções de ferro todas. Exatamente, muito pesado. Mas ele se assemelha mais a um kart do que a um brinquedo, vamos dizer. Bastante. Você acompanhou a Fórmula 1 esse fim de semana? Tivemos o Grande Prêmio da Espanha, para quem estava em casa. Foi vencida de novo pelo Lewis Hamilton. O Hamilton que ganhou todas as corridas desse ano, tirando a corrida de largada do campeonato, porque ele teve problemas e abandonou na segunda volta. Tirando isso, ele está navegando tranquilo em cima do Rosberg e já assumiu a liderança mesmo, tendo uma corrida a menos e 25 pontos de diferença que ele acabou descontando e hoje está na frente. O que você achou da corrida do GP da Espanha? Não foi das mais empolgantes, né? Não. Mas aquele finalzinho ali, com a estratégia diferente do Rosberg em relação ao Hamilton, deu uma expectativa de que ele poderia ameaçar nas últimas voltas. A expectativa é essa que o Galvão alimentou pelas últimas 10 voltas. Tipo, ai meu Deus, está chegando, faltava 8 quilômetros, mas chega... E o próprio Rosberg continuou alimentando depois de finalizada, porque ele falou que se eu tivesse mais uma volta, eu teria passado, né? Se eu tivesse acertado na Mega Sena. Mas o fato é que são 2 categorias, né? Uma da Mercedes e uma dos outros. Era a categoria diferente que ano passado era a Red Bull e o resto, né? Exatamente. E é interessante que a Red Bull ficou... Menos mal que dessa vez o Hamilton e o Rosberg, apesar de o Hamilton estar dando uma lavada em números, eles andam próximos, né? Ele e o Rosberg andam bem mais próximos do que parecia andar o Vettel do Webber. Né? É que o Webber eu acho que já estava desestimulado, tipo, ai meu Deus, vou cumprir tabela aqui. Talvez sobretudo no último ano, né? Talvez agora isso. Com o Ricardo, o Vettel está numa situação bem mais tensa. Nas 4 corridas que eles correram juntos, porque teve uma que um deles abandonou, não vou lembrar qual, foi 2-2, né? 2-2, só que ele estaria na frente até do Vettel em pontuação se ele tivesse sido desclassificado no primeiro GP da Austrália pela questão de combustível. Naquele pódio que ele fez. Isso, né? Aquele pódio que foi perdido por ele. Para mim ele é uma... Eu sabia que ele era bastante rápido, mas não imaginei que ele pudesse estar ali junto ou na frente do Vettel já no primeiro ano com um carro competitivo. É uma boa surpresa. Aliás, trocaram o carro do Vettel para essa última corrida, né? Trocaram o chassi, vai que tivesse alguma coisa, e a equipe divulgou que não tinha nada, mas saiu na imprensa alemã
que o chassi estaria empenado. Eu nunca ouvi falar de de carbono empenar. Eu também não. Né? Mas, Ele enfim, quebra, né? Pois é, ele quebra, ele racha. Se tivesse uma pancada, que ele também não deu nenhuma das batidas não, nenhuma dos treinos e corridas dele, ele deu uma panca, nem nada do tipo. Então, eu estou achando um pouco suspeita essa informação da imprensa, mas uma informação que, claro, não é oficial, né? Esses rumores, um chassi empenado. É que também não precisa muito, né? Acho que 1 milímetro ou 2 ali. Sim, mas como é que vai empenar um chassi? Uma coisa que é o 0,0, do 0, não é uma coisa tipo, faz um chassi aí, tá ok, pé, não é assim. Põe no gabarito, né? Exato, é. Dá uma martelada e pronto. Isso, já igual aquelas raquetes de tênis antigas que tinha que guardar no gabarito. O kart, quando a gente está no campeonato, agora já é um pouco menos assim. Já tem gente que leva gabarito para os campeonatos grandes, para poder resolver ali. Mas antigamente a gente simplesmente punha uma roda desmontada embaixo de uma das pontas do eixo, subia na outra então que estava suspensa, até que ele ficasse ótimo, né? Retinho. Você imagina quão ótimo ele ficava, né? Ah, bom, ficava melhor do que estava antes. Com certeza. Aliás, a concepção dos chassis dos karts evoluiu muito nos últimos anos? Não, muito pouco. Muito pouco. Teve um salto de alguma época em relação à história dele? Não, gradual. Porque o conceito dele ainda é exatamente o mesmo, né? Eixo rígido atrás, aquele garrafão. O que mudou, o que evoluiu bastante foram os materiais, né? As ligas de ferro e o eixo acho que mudou bastante. Então, as ligas permitem o kart torcer de forma diferente, é isso que permitiu ele ter mais aderência, vamos dizer, independente torcer do pneu. É bom ou é ruim? Na medida certa. É importante que ele torça, mas não pode ser demais também. E os eixos também mudaram bastante. Eles eram finos e rígidos. E hoje em dia eles são maiores e ocos, então eles também têm uma flexibilidade. Isso também ajuda muito na aderência. De novo, na medida certa. E acho que essas duas foram as grandes evoluções. Acho que o que evoluiu bastante também, fora do chassi, é o pneu. Que assim como nas outras categorias do automobilismo, a borracha melhorou muito. Então, o grip que se tem com o kart hoje, comparado com o que tinha o Senna na época dele, é absurdo. Que interessante. E a durabilidade não necessariamente foi prejudicada? Não, de jeito nenhum. Tá bom, naquela época durava muito mais. Eu lembro do meu irmão, por exemplo, ele fez um campeonato inteiro com um jogo de pneu. Campeonato de 8... Caramba, naquela granito, época, pneu? Naquela época o Campeonato Paulista tinha 8 etapas com rodadas duplas. 16 corridas no ano, com tomada de tempo e treino com um jogo de pneu. Realmente duravam muito mais. Mas era de borracha, tem certeza? Será que era de madeira? Não sei, não, madeira não era, devia ser de granito, de diamante. Caramba! Mas, por exemplo, a aerodinâmica, muda aquele formatinho da frente, isso é perfumaria? Não é perfumaria, tem algum efeitozinho ali, mas não é grande evolução. Não tem downforce, né? Não, ele tem um pouquinho mais de penetração por causa do bico. Menos arrasto. Exatamente. Mas não é que seja assim... O kart tem campeonatos, por exemplo, que permitem que quando você perde o bico, que é o que mais acontece nos toques, né? Você pode terminar a corrida desde que você consiga passar na balança com aquele 1,5 kg, 2 kg faltando do bico que você perdeu. E a gente vê que a performance não é que muda muito assim na pista, não, sabe? Tem essa importância. Não, tem a sua importância, mas é pequena, é relativo. Interessante. Fórmula Indy, você tem acompanhado também alguma coisa? Alguma coisa. Eu vi o finalzinho da última corrida no misto da Indy, né? Que teve uma big de uma batida, que eu tinha separado, mas deu pau do nosso vídeo. Mas a gente tinha separado a batida, mas você acha no YouTube, né? Uma batida bem forte na largada, o Sebastian Saavedra, que era o pole position. Largou, deu uma engasopada, ficou, até chegou a sinalizar, depois recolheu tipo, isso não vai dar certo, e recolheu a mão. Ele deve ter se segurado no cinto, né? No cinto? No volante não é recomendável. Não, ainda mais na Indy. É. Na Indy o pessoal quebra dedo na torta e à direita. Né? Acho que o problema ali talvez tenha sido... Bom, acho que era a primeira pole dele, então... E a largada parada. E a largada parada, que é a grande novidade para eles lá, né? Na Fórmula 1 eles têm o bandeirinha, tipo, avisando que aquele carro está parado. Na Fórmula Indy não tem muito esse conceito. Tem um bandeirinha lá, mas você não sabe se ele é correspondência para Será que resolveria? Porque eu não sei se o piloto ia conseguir...
Mas os outros iam ver um monte de bandeirinha da frente até chegar lá. Todos os bandeirinhas até lá. Isso, entendeu? Eu ia falar, bom, tem alguém parado lá. É verdade. Não é sei. verdade. O problema é que ele não ia saber que lado que era. Aí veio o Carlos Munhoz, se não me engano, acertou a traseira dele. Saindo já, né? Exatamente. Saindo de um outro carro, né? E depois, quem acertou ele foi o... Ai, caramba, outro colombiano que eu esqueci o nome. Bom, O Carlos Huertas. Carlos Huertas, foi Acho esse? que sim. Não lembro Não quem foi? Foi? Não lembro. Também não lembro. Mas enfim, foi acertado. Lembrou muito, inclusive, o acidente, estava até falando para você lá embaixo, do Leto no Lamy, em 94, em Imola, naquela mesma corrida onde morreu o Senna. Na largada, o Pedro Lamy ficou também no grid. Aí veio o Leto com a Benetton, ou seja, não me falha a memória, e pum, de Benetton. foi feio. Mas enfim, e quem quiser saber mais informações sobre a seletiva, onde acessar? www.seletivadekartpetrobras.com.br. Aliás, esse videozinho que a gente mostrou está lá, como também tem fotos de todas as seletivas do ano anterior e a etapa final com os karts bonitinhos, verdes, que você também viu no vídeo. Tudo muito bonitinho. Tem o regulamento para você quiser saber como exatamente participar, se ainda dá tempo, se não dá, o que você tem que ter para poder participar, está tudo lá. Calendário, tudo. Você tem o seu Facebook, você tem página, alguma coisa para quem quer entrar em contato com você? No site da seletiva mesmo tem um e-mail, esse é o meu e-mail pessoal. Pode me encontrar por lá que eu respondo. Tem muita gente que me procura por ali, e principalmente de fora de São Paulo, que é um pouquinho mais difícil o acesso, e perguntando sobre a seletiva eu respondo tudo, pode mandar por lá. Maravilha. Bom, eu já vou aqui fazer um convite para que antes da última etapa, a etapa final, a decisiva, você volte e nos conte como é que foram essas 4 seletivas e quais as suas expectativas, os nomes a prestar atenção. Bom, todos os nomes vão estar para prestar atenção porque é a final, né? Mas enfim, aí você vem aqui e nos atualiza de como é que foi, tá certo? Não, volto sim e quero trazer imagens para você também do que nós vamos fazer de novo para os pilotos, principalmente do que eles fizerem na Europa lá com o simulador e com o teste deles com o carro de monoposto lá. Eu acho que com o Ingo aqui também. Acho que vai ser legal, principalmente para os mais novos, que com certeza assistem teu programa, deles verem, pô, que bacana, posso passar por esse aprendizado também, né? Na prática, vendo, não é aquela coisa tipo, como será que deve ser? Você vai ver como é que é. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o TV Corrida dessa semana. Lembrando que semana que vem estaremos aqui sempre, quartas-feiras, às 3 da tarde, ao vivo. Inclusive durante a Copa do Mundo, que eu estou aqui para o futebol, quero que o futebol seja um sucesso. Eu não posso falar mal do futebol, porque tem muita gente que gosta. Até a semana que vem. E um abraço à Fernanda, que não veio dessa vez. Fernanda, não sei o que aconteceu. Um abraço. Espero que da próxima você venha. Tchau, tchau.